Em cada voz, uma vivência. Em cada conversa, um novo olhar. Onde a cor não é só um detalhe. É centro, é potência e é pauta. Mais um, Pod Black, menos é mais. Gente, então, a gente tá de rosinha por quê? Porque outubro. Mas eu já vou logo desmistificando. Não fique com esse negócio que só em outubro que você precisa cuidar das suas mamas, porque o câncer de mama é de janeiro a janeiro. Você piscou e já era. Mas como foi intitulado outubro para você cuidar disso tudo, eu tô com uma mulher que ela melhor do que ninguém vive isso na carne. Daqui a pouquinho vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Porque hoje comigo está a Priscila Maria da Silva Garcia. É uma mulher casada com 2 filhos. Não, eu não vou falar agora porque isso vai ser com ela. Priscila, seja muito bem-vinda ao Pod Black Menos é Mais. Boa noite, Isa. Eu agradeço pelo convite. É um tema extremamente necessário, Sim. onde não se deve ser abordado somente em outubro. Então, é muito importante essa voz. É importante a voz e é importante a experiência de quem vivenciou isso. Eu sei que você está um pouquinho nervosa, porque é o nosso primeiro encontro, mas eu também estou um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez, e olha que eu falo bastante disso, mas é a primeira vez que eu vou falar sobre outubro rosa, câncer de mama, com uma pessoa que já passou por tudo isso, tá? Então é assim, abre o seu coração, fala para a mulherada que tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte, tá? Porque senão você não estaria aqui comigo, é claro. É verdade. Mas eu peguei uma citação sua que eu achei muito importante e essa eu vou ler. Ela sempre foi a Priscila. O câncer nunca a definiu. A missão dela é mostrar que juntas nós somos mais fortes e que a vida pode ser ressignificada. Então, pessoal, depois disso, você vai falar o quê? Tadinha de mim? Não, bora pra luta. Pri, você é do Taboão, só descobri agora, senão a gente já tinha batido esse papo bem antes. Começa a falar pra gente quando, onde e o porquê essa situação. Porque assim, eu tenho quase que certeza que você não esperou o outubro chegar para você ter essa triste notícia. Fala pra gente um pouco de você, da sua vivência, das suas andanças e como foi chegar nesse momento da sua vida. Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, né? Sempre assim, né? Em 2021, eu senti um nódulo na mama. Recentezinho assim? Em 2021. Meu Deus, isso. E tomando banho, fazendo o autoexame, que eu sempre tive esse hábito no banho, porque tem a questão do sabonete, então fica aquela região onde você consegue deslizar melhor as mãos e conseguir fazer o autoexame com melhor precisão. E é o nosso momento mulher, né? É o momento que o filho não tá chamando, que o marido não tá enchendo o saco, é o momento de que paz. a panela de pressão não tá apitando, se tiver você larga tudo lá, porque é o seu momento. Vai, então eu sempre tive esse hábito, esse cuidado. E senti um nódulo. Então, imediatamente já liguei para o meu médico, marquei consulta e a priori ele achou que não era nada. Não, é um nódulo, mas vamos fazer os exames, mas acredito que não seja nada por conta da tua idade e tal. Fizemos o exame, de fato, o exame veio com uma categoria de BIRADS 2, né? E quando a gente fala de categoria de BIRADS, ele segue de 0 a 4, né? Aonde o 0 é considerado inespecífico, aí veio o 1, que ele vai observando, o 2 e o do 3 em diante, né? Mais especificamente o 4 é quando se pede uma biópsia. Veio o 2, então chegou para mim que estava tudo certo, né? Só que a gente sabe quando tem alguma coisa errada. Nós precisamos ouvir o nosso corpo. E eu falei, não, pede mais um exame,
Priscila, mas não tem característica. Eu falei, mas pede mais. Alguma coisa me diz que tem alguma coisa errada. E aí, assim foi feito e veio numa ressonância magnética a categoria de BIRADS 4. E fiz a biópsia. Já veio a 4. Já veio a 4 na ressonância. 2 e na ultrassom veio 2 e na ressonância veio 4. Ah, e você tinha certeza absoluta do que... E aí fiz a biópsia e tava lá, né, um câncer de mama ductal invasivo. Só que câncer, ele tem nome e ele tem sobrenome. Era um ductal, era invasivo, mas qual era o sobrenome desse câncer? Era um câncer da linha dos luminais, né? Um câncer que se alimenta de hormônio feminino. E é muito importante, mulheres, saber que tipo de câncer você tem. Porque câncer não são todos iguais. Né? O câncer, ele tem nome, ele tem sobrenome. Para cada sobrenome é um tratamento diferente. Então é importante você saber disso. E aí começou a jornada. Né? Eu não digo que é a luta, eu digo que foi uma história com dificuldades, mas uma história que eu tive que percorrer. Pri, você é casada, você tem 2 filhos. Então, a gente mãe, a gente mulher, a gente mãe, a gente esposa, quando a gente tem um diagnóstico dessa magnitude, porque assim, até então, você vai aprender nome, sobrenome, categoria, enfim, você vai aprender a família toda. Só que não é uma coisa que você já sabia, porque você não tinha isso. Você tem que se enfiar de cabeça para entender tudo isso. Como ficou a mulher, como ficou a mãe e como ficou a esposa? Espera só, daqui a pouco você me dá esses detalhes. Porque, gente, não é só a Priscila. Eu, há 2 anos, eu tinha feito abdômen, tinha feito plástica e ia fazer mama. Aí, quando eu chego lá também, um bendito ultrassom me dá uma certa alteração. E eu toda feliz, ó, por causa de tetinha dura. A médica falou, meu amor, não vai não. Hospital da Mulher. Eu falei, por quê? Ela falou, Hospital da Mulher, você tá com BIRADS 10. Acabou a minha vida. Entre aspas, né? Porque assim, você desmonta. Aí eu falei, vou chegar em casa e não vou ter coragem de falar pro meu filho, nem pro meu marido. Mas por outro lado, eu falei, eu vou falar pra quem? Aí cheguei em casa, falei pros neguinhos, todo mundo pirou. Mas não é sobre eu, é sobre a Priscila. É só para vocês entenderem que isso acontece com as melhores famílias. Agora me fala, como ficou a mulher, como ficou a mãe e como ficou a esposa? Porque não é um diagnóstico para você dizer, não, foi uma dor de cabeça que daqui a pouco passa. Exatamente. O diagnóstico de câncer, ninguém espera por ele. Né? Ninguém pensa sobre o câncer. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava trabalhando. Ai, meu Deus. Então, o motoboy entregou no meu serviço o resultado da biópsia. E naquele momento que eu abri ali, eu já sabia, porque eu fiz enfermagem. Então, eu já sabia o que significava, né? Foi muito difícil. Foi assim... Não dá para expressar em palavra o desespero que é. Na hora, você pensa... Quem é mãe, na hora pensa nos filhos. Mas olhando aqui, para os seus olhos, dá para sentir. Dá para sentir que você fez uma regressão e chegou lá em 2021. Porque a gente sabe o que é isso. Naquele momento, a imagem dos meus filhos veio na minha mente. Eu pensei, e os meus filhos? Até porque eu estava, há pouco tempo eu tinha perdido minha mãe. E foi um luto muito complicado, muito difícil. Então, essa dor, porque quando você pensa em câncer, logo você imagina a morte, você associa. E eu estou aqui para derrubar esse tabu, porque não é assim, não é mais assim, entendeu? Mas você traz aquele pensamento, e agora? Liguei para meu marido, ele estava trabalhando, imediatamente ele veio para o meu serviço, e ali choramos, fomos para casa. Fomos para casa e eu falei para ele, olha, não vamos contar para ninguém agora. Agora eu preciso ficar sozinha. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu creio em Deus acima de todas as coisas. Então aquele momento foi o tempo que eu queria ficar com Deus, né? Então eu entrei no meu quarto, eu fechei minha porta. E ali eu tive com Deus, né?
Eu chorei a noite inteirinha, não preguei os olhos naquela noite. Chorei a noite inteira e eu vi o dia amanhecendo, eu vi que o quarto estava claro naquele momento. Eu me coloquei de joelho e falei para o Senhor: Deus, até agora eu só ouvi falar de uma paz que excede todo entendimento. Agora eu preciso viver essa paz. Eu falei outra coisa: Senhor, não tire de mim o sorriso da minha boca. É só isso que eu te peço. Que é lindo. E ali eu me levantei. E fui fazer o que devia ser feito. Chamei minha família, comuniquei todos eles. Eles ficaram muito abalados. Eu tenho os meus irmãos que eu amo de paixão. E todos eles ficaram muito abalados. Os meus filhos também. Minha filha é psicóloga. Então ela recebeu, claro, de uma maneira... Foi um susto, mas ela entendeu. E soube lidar de maneira diferente, com mais tranquilidade. E, de certa forma, a tranquilidade dela me tranquilizou também. E foi assim que a gente veio seguindo. Só da gente estar tocando no assunto já dá um certo nó na garganta. Mas é como a Priscila está falando, a gente precisa desmistificar. O diagnóstico de câncer hoje em dia não é mais a pazinha de terra na cara. Mas para isso, a gente precisa ser mais ou menos Priscila. A gente precisa fazer o autoexame, se tocar sempre. E quando perceber que algo está diferente, fazer exatamente o que você fez. Ir do seu médico. E o mais interessante, gente, costuma-se dizer que o médico sabe tudo. Ele sabe tudo, mas a gente sabe do nosso corpo. É verdade. A gente entende quando alguma coisa não tá legal. Porque assim, mesmo quando tá legal, a gente, mulher, já bota na cabeça que tem alguma coisa que tá errado. E quando tem realmente alguma coisa que tá errado, todo mundo pode vir dizer para você: não, é coisa da sua cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça. E você fez a melhor coisa. Você ligou pro seu médico, marcou o seu exame, pegou um resultado... Você é da saúde, também a gente tem muita coisa em comum, tá? Pegou o resultado, você sabia que não estava batendo. E foi lá e insistiu. O médico não, porque assim, muito dos pega o diagnóstico e é aquilo. Se o paciente não insiste, que não foi o seu caso, caso você não insistisse com o seu médico, a coisa poderia ter sido bem pior. Porque deu Mirades 2, o médico estava tranquilo, né? E você, se não fosse esclarecida, tinha ido para casa, passar essa tranquilidade para a família. Talvez nem chegasse a passar para a família, e quando fosse ver, o negócio era bem pior. Então, o que a gente quer deixar claro, principalmente para você, mulher, para você, escuta o seu corpo. Sim. Discuta com o seu médico, tá? Discuta porque, assim, é seu corpo, você sabe o que acontece, e a gente sabe. É verdade. Né? E parar com esse negócio, tenho câncer, vou morrer. Não é muito gostoso o diagnóstico. Não é muito gostoso. Falta o chão embaixo dos pés. Como você disse, Pri, a gente pensa nos filhos. Que acabou. Não, você assim, você fala, eu vou morrer e vou deixar os meus filhos aqui. Tadinho de vocês, marido, a gente até gosta muito de vocês, mas você já vem ali em segundo plano, porque quando uma mulher recebe esse diagnóstico, a gente só consegue pensar nos nossos filhos. Claro, você já pensou que vai morrer, que vai ficar careca, que vai tudo, mas você só tem a imagem do filho. E graças a Deus, a gente está aqui para contar a história. É verdade. Né? E como foi o seu tratamento? Sim. Então, me levantei e falei: agora vamos fazer o que precisa ser feito. Eu costumo dizer que quem procura, acha a cura. E é isso que nós temos que fazer. Procurar, se cuidar e descobrir o que está acontecendo com o nosso corpo. Muito bem. O primeiro tratamento em que eu fiz foi a mastectomia radical. Sério? Sim. Né, os médicos chegaram à conclusão, como era um nódulo muito pequeno, não precisaria retirar a mama por completo. Mas eu, em reunião com a equipe médica, eu falei: não, eu gostaria que retirasse a mama inteira, que fosse feita uma mastectomia radical. Mas Priscila, não precisa. Eu falei: não, mas eu quero que seja feita dessa forma.
Eu sou paciente, eu quero que seja feito dessa forma, e assim foi feito. Retirou a mama por completo, mamilo, músculo, pele, tudo. Retirou tudo, mastectomia radical. E aí seguimos com a quimioterapia. E aí fiz quimioterapia, 15 dias de quimioterapia, os meus cabelos... Eu dormi com o cabelo e acordei sem. Mas aí já era uma coisa que eu sabia que ia acontecer. Então eu já fui me preparando, já fui comprando lenços maravilhosos. Então eu comprei lenços de tudo quanto era tipo, né? Dormi com o cabelo, acordei sem, né? A fronha cheia de cabelo. E aí chamei minha filha, falei, me ajuda a raspar o cabelo. Raspamos o cabelo. E por incrível que pareça, para mim não foi uma questão ficar careca. Mas nós devemos entender que, para muitas mulheres, é uma questão e isso precisa ser respeitado. Porque o cabelo é a moldura do rosto. Com certeza absoluta. Né? Então, isso precisa ser levado muito a sério, isso precisa ser levado em consideração o sofrimento dessa mulher. Às vezes a mulher descobre um câncer e a primeira coisa que ela pensa é, vou ficar careca. E aí chegam pessoas e falam, mas qual é o problema? Pelo menos você vai ficar curada. Cabelo é o de menos, cabelo cresce. Não, não é assim que funciona. Sim. A dor do outro, ela precisa ser respeitada. O tempo todo, o tempo todo. Para mim não foi uma questão, mas eu respeito para quem é. Da mesma forma, a mama. Quando eu operei a mama, que retirou minha mama por completo, e quando eu acordei, na sala do centro cirúrgico, estava lá a minha mastologista, cirurgiã, né? E tinha uma psicóloga na sala e estava meu marido também quando eu acordei. E elas estavam ali na expectativa, ela vai acordar, ela está sem a mama, qual vai ser a reação dela neste momento? Quando eu acordei, eu falei, doutora, e aí, como é que foi? Ela, Priscila, sua cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo, não teve nenhum linfonodo comprometido, retiramos tudo. Daí eu falei, eu quero ver a mama. Ela falou assim, mas está com curativa. Eu falei, não, então vamos tirar que eu quero ver. Ela, tem certeza que você quer ver agora? Eu falei, eu tenho certeza que eu quero ver agora. Que é tipo, é agora ou nunca, né? O choque que tiver que ser, vai ser aqui. Aí ela retirou todo o curativo e eu falei, mas isso aqui tá lindo. Porque eu queria me ver livre do câncer. Eu falei, essa cirurgia tá linda. Os pontos estão perfeitos. Eu tô achando isso daqui ótimo e não tem mais câncer aqui, acabou. E aquela sala foi tomada por risos. Ela começou a rir, a psicóloga começou a rir, meu marido começou a rir. Falei, gente, glória a Deus, né? E passei pela quimioterapia, fiquei careca, cada dia eu estava de um jeito. O meu marido chegava, uma hora ele tinha uma mulher loira, outra hora era morena, outra hora era ruiva. E assim eu fui seguindo, né? Com muita resiliência. Eu, em momento algum, eu fui tomada pelo desespero. Eu acredito que Deus, ele me sustentou o tempo todo. O que eu pedi para ele, dessa paz que excede o entendimento, ela aconteceu de fato na minha vida. Porque em momento algum, a falta do seio me desestabilizou, a careca me desestabilizou, em momento algum. Fiz a quimioterapia vermelha e concluí. Só um minutinho. Eu só vou dizer que essa mulher existe porque ela está na minha frente. Porque se qualquer outra pessoa me contasse dessa reação, eu ia ficar na dúvida. Mas é assim, gente, é o jeito que você se prepara, é o jeito que você faz a troca com o homem lá de cima. Ela bateu todos os recordes na minha visão, e na de vocês também, porque não tem como. Até ficar careca, entre aspas, maravilha. Agora é você acordar e saber que tirou tudo. Eu pensaria 2 vezes se eu queria ver. Mas assim, eu tiro o chapéu para você. Aliás, eu tiro a lace para você. Tá? Porque assim, mulher, é ter uma autoestima, é ter uma aceitação, é ter um Deus que não se explica. Porque Deus não se explica mesmo. Não. Tá certo? Mas ouvir uma mulher dizer que acabou de acordar de uma mastectomia radical e pediu para ver logo no primeiro momento e achou tudo lindo,
Eu, sinceramente, não sei mais o que te dizer, mas é só parabéns pela sua. Não, você é uma mulher de outro planeta, você é uma mulher evoluída demais e com gente evoluída demais, eu não discuto, eu só quero continuar te escutando. E em 20 dias, só colocando aqui um adendo, da cirurgia de mastectomia, eu fui pra praia de biquíni. Oi? Fui pra praia, maravilhosa. E gravei vídeo, pessoal, eu tô aqui mastectomizada, não tem esse peito, mas tem esse, a gente trabalha com o que tem. Sim, é o que tem pra hoje. Hoje, e ali eu fui fazendo vídeos, encorajando mulheres que estavam passando pela mesma situação que eu. Então, fui mostrando a minha careca, fui mostrando opções de lace, maquiagem, e assim eu fui alimentando as redes sociais com autoestima para mulheres que estavam passando pela mesma situação que eu estava passando. E voltando, terminei a quimioterapia vermelha, não é fácil, quimioterapia vermelha. Explica pra gente, a gente vai deixar bem mastigadinho para você entender, para você ver que fácil não é, mas que tem jeito. Explica a quimio vermelha. A quimioterapia vermelha, ela traz muitos efeitos colaterais, né? Como vômitos, fraqueza, muita fraqueza, um mal-estar que não se explica. Se eu conseguir explicar, se eu conseguir assemelhar, é como se a alma saísse do corpo. Tá entendendo? É como se a alma saísse do corpo. É você sair do quarto para o banheiro e ter dificuldade. Não é fácil. Não é fácil, mas como eu falei desde o começo, Deus me sustentou o tempo todo. Então, eu chegava da quimioterapia, eu ia cuidar da minha casa, eu ia cuidar da minha vida. Em momento algum, alguém fez comida para mim. Ah, por que, Priscila, você não teve rede de apoio? Eu tenho uma rede de apoio incrível. Mas eu tinha prazer em fazer essas coisas, ainda que devagar. Entendeu? Ainda que no meu tempo, mas eu queria fazer, porque eu estava me sentindo bem para fazer. Entendeu? Fácil não é, mas foi possível. Então eu consegui fazer uma comida, só que tem mulheres que não conseguem nem sentir o cheiro. Eu não tive esse problema. Então eu fazia minha comida, eu fazia minhas coisas devagar e ia fazendo, né? E quando meu marido chegava, olha aqui uma observação. Quando meu marido chegava à noite, a minha casa já estava limpa, a comida feita, não que tivesse que estar sendo feito desta forma. Porque não tem. Porque é como eu falei, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho meus filhos, eu tenho meus irmãos, mas eu queria fazer porque eu me sentia bem, apesar da dificuldade, né? Ele chegava, estava tudo arrumado e eu estava como? De camisola, com o peito que tinha para hoje. Mulher do céu, que isso, mano? De um lado eu jogava lace no peito que não tinha. Cobriu aqui, Cobriu olha, aqui, venha. você entendeu? A gente trabalha com o que tem. Mulher, não, aqui, deixa eu beliscar. Não, vou beliscar mesmo. A gente trabalha com o que tem. Gente, ela tá quentinha, tá viva, tá? Mulher, por mais que eu achasse que ia ser bom, com você tá sendo perfeito, porque assim, por mais que a gente vá lá ler, por mais que a gente pegue algumas entrevistas por aí, nada é comparado com essa mulher, tá? Então você, mulher, que teve um diagnóstico e achou que o mundo acabou, pega bem esse episódio e leva para a cabeceira da sua cama, porque daqui a pouco vai estar no ar. Leva para a cabeceira da sua cama, porque depois de Priscila, não tem mais ninguém. Terminei as quimios vermelhas, começaram as brancas. Fiz as quimioterapia branca. Que já quando é um você pouco começa, melhor, né? ela Já é mais não é branda. Apesar que o ser humano ele é um indivíduo, né? Então tem pessoas que conseguem lidar melhor com a vermelha e com a branca tem mais dificuldade. O ser humano ele é um indivíduo. Para mim a branca foi mais tranquila. Aí começaram a nascer os cabelos, né? E as unhas, porque minhas unhas caíram, as unhas das mãos. caíram. Elas caíram.
Ela não foi quebrar, assim, ela um pouquinho, não, de jeito nenhum. A mulher Elas, quebra uma unha e acha que é a pior coisa, a pessoa não, caiu. caiu. Elas ficaram escuras, encheram de pus por dentro e caíram, tanto das mãos quanto dos pés, né? E quando o cabelo cai, cai cílios, cai sobrancelha, cai tudo. Né? Não sobra um pentelhinho pra contar a história. Não sobra. Essa é a parte boa. Nem acabou, Não tá? sobra nada. A gente, ó, e entenda bem, eu tô tendo essa liberdade de brincar com a Priscila, porque a Priscila é uma pessoa muito, muito, muito fora da caixinha. Ela é uma pessoa muito do bem. Só que entenda, a gente não está rindo Sim. do problema em si. Sim. Tá? A gente respeita muito e eu quero que você se sinta totalmente respeitado se uma hora você estiver passando por isso e quiser conversar com a gente, Sim. tá? Você não precisa ser essa pessoa fenomenal que é a Pri. Você é um indivíduo, você é você, Isso. com as suas dores, com os seus sofrimentos, com os seus medos, e é sobre. Sim. E aí, então, começaram a nascer os cabelos e tudo. Terminei as químios brancas. Quando você termina, fez a cirurgia, às vezes é o inverso, às vezes você começa pela quimioterapia. Tudo depende do subtipo do câncer, né? Uhum. E do tamanho, do estadiamento que está esse câncer. Então, às vezes, quando o nódulo é muito grande, começa pela quimioterapia e depois faz a cirurgia, porque daí a quimioterapia tem a tendência de diminuir esse nódulo. Às vezes ele até desaparece e a cirurgia torna-se uma cirurgia menor. Então, como o meu nódulo, o nódulo que eu tinha, ele era pequeno, começou-se pela cirurgia e depois pela quimioterapia. Terminei a quimioterapia. Quando termina a quimioterapia... É uma... acabou! E aí você vai o quê? Bater o sino da vitória. Tem o sininho lá, aquilo é esperado. Quem tem câncer e termina o tratamento... Quando você descobre o câncer e começa o tratamento, você começa a sonhar com o dia que você vai bater esse sino. Você começa a imaginar. E a família e os amigos sonham junto com você. Então, nós estávamos já nos preparando, né? Os carros, a caravana, para todo mundo... Todo mundo ia acompanhar a família, os amigos, o dia de bater sino, né? Quando eu cheguei na consulta, o médico falou para mim, Pri, agora terminou, nós vamos fazer os últimos exames, né? Para agora só fazer o acompanhamento. Ok, fiz os exames. Eu fiz um exame chamado PET scan. O PET scan, ele é um exame de primeira linha no tratamento do câncer, porque ele vai mapear o teu corpo inteiro. Se tiver um nódulo ali, por menor que ele seja, o PET scan ele vai captar. E eu fui feliz da vida, e fiz o PET scan. Quando chegou o resultado, eu estava com metástase no corpo inteiro. Metástase no pulmão, metástase em todo o sistema linfático e osso. Plano totalmente frustrado. Eu ia bater o sino da vitória. A minha família estava toda ali, os amigos estavam ali, os carros preparados. Metástase no corpo inteiro. O médico vira para mim e fala assim, olha, pela situação que está o teu corpo, não tem muito que a gente possa fazer, a não ser voltar você para a quimioterapia, mas eu não tenho como te garantir mais nenhum tipo de tratamento. Fim de linha. Só um minutinho. É nessas horas e com essas palavras é que a entrevistadora se desmonta. Porque se você acha que a gente não tem sentimento, se você acha que a gente tem que se manter aqui o tempo todo firme, é engano. É engano, porque se eu pudesse nesse momento, eu ia falar, vamos pedir a parte 2. Porque, velho, imagina você ali pronta com a sua família para tocar o sininho da vitória e o bendito PET scan, ainda bem que ele existe. Sim. Vem, esfrega na tua cara que não é do jeito que você tá sonhando. Eu, sinceramente, mais uma vez eu digo, mulher,
Eu não vou dizer quando eu crescer, eu quero ser igual a você, não, porque eu já tô grandinha, já tô quase ficando pequena já de velhice. Mas um dia, eu quero... É sobre, vai, manda. E aí, eu não tive tempo de viver o luto dessa dor. Porque as emoções e traumas da nossa vida precisam ser vivido. A gente precisa acolher esse sentimento. Porque que merda. Com perdão da palavra. Não, que merda mesmo. Merda. Porque se você fosse viver essa dor, talvez você não estivesse aqui conversando com a gente. Porque não tem-se muito o que fazer, mas o que tiver para fazer tem que ser feito agora. Exatamente. De imediato. Embora eu esteja te dizendo que pegue na mão de Deus e vá, vamos ali continuar com as químios, vamos começar com tudo novamente, que é para não dizer que eu simplesmente falei. É isso. Acabou. E aí, com essa desistência do médico com relação ao meu caso, o médico pode desistir, eu não posso desistir. Sim. Eu não posso desistir de mim. Fui para minha casa, fui para o computador e fui estudar o que tinha de novo na ciência para paciente metastático. E ali eu virei à noite, né, para buscar entender o que a ciência tinha de novidade. Porque a ciência muda todos os dias. Tem novidade para pacientes metastáticos todos os dias. Sim. Então, nós não podemos desistir. Mas é um tratamento caro, é um tratamento moroso. Então, E o tempo que você tinha já estava jogando contra, porque foi por isso que o médico já disse para você, ó, é finito, né? Então, assim, você está correndo contra o tempo. E aí, nesses estudos, eu cheguei numa medicação, um inibidor de ciclina. Estava no Brasil há 1 ano. Um remédio que tinha a promessa de colocar os pacientes, as mulheres metastáticas de câncer hormonal em remissão. E ainda que se não chegasse em remissão, poderia ter esses nódulos diminuído. Era a proposta dessa medicação. E eu fui toda feliz para a consulta. Doutor, olha aqui, tem essa medicação, está 1 ano no Brasil, vamos trabalhar com ela? Ele virou para mim e falou que não era possível, que o convênio não ia autorizar, porque era um remédio extremamente caro. A sua vida nesse momento vale merda, né? Porque, desculpa a expressão, gente, eu sei que eu tenho que me controlar, mas não dá. A porra do convênio, ele quer simplesmente enterrar mais um. Porque é impossível, você tem esse resultado, você fez essa caminhada. Chegou na hora do sino, o sino caiu na tua cabeça. Sim. Tá? E o médico diz que o convênio não vai pagar aquilo. Velho, tipo, perdeu a noção da coisa. Mais vale uma vida do que alguns milhões. Mas, infelizmente, somos nada para convênio, tá? Então, é assim, tem gente que passa a vida pagando um convênio e na hora que mais precisa, que eu não sei se foi o seu caso, mas é semelhante, na hora que mais precisa... Não consegue ser não atendido. Consegue. Vai. Continua, professor. E o que eu fiz? Saí de lá e fui para a internet. Nós precisamos usar a internet a nosso favor. A internet é uma ferramenta incrível. Eu fui para a internet com os meus exames, botei minha cara lá, eu falei, gente, vocês que me acompanham desde o começo do diagnóstico, eu sempre fui muito sincera com vocês, né? Expliquei tudo o que tinha acontecido, as metástases que apareceram e a medicação que era importante para o meu caso. Eu falei, aqui estão os meus exames, assim está meu corpo, cheio de metástase. E existe um remédio que pode me colocar em remissão ou diminuir. Se diminuir, eu estou no lucro. Se diminuir, eu estou no lucro. Muito bem, eu falei, eu não quero dinheiro. Veja bem, eu não quero dinheiro. Por quê? Porque a gente não vai sustentar isso por muito tempo. Entendeu? Não dá para ficar todo tempo na internet, olha, eu preciso, olha, não dá. Eu falei, o que eu preciso? Que vocês compartilhem esse vídeo, que pressione o convênio para que eles liberem a medicação, que essa é a função deles.
Ah, Ai, pronto, né? a internet Essa mulher é abraçou lembrada o até caso. hoje pelo esse convênio. Ela abraçou o caso de uma forma. Começaram a compartilhar em todas as redes. O vídeo viralizou. As pessoas começaram a entrar em contato comigo. Olha como Deus faz. As pessoas começaram a entrar em contato comigo. Priscila, me dá seu endereço que eu tô te mandando uma caixa do remédio agora. Os remédios começaram a chegar na minha casa. Sem custo. Um remédio caro começaram a chegar na minha casa sem custo nem de frete. Para você entender que rede é rede. É. E o bendito convênio não queria liberar uma caixinha. Então, gente, acredite no que você tem de mais importante, que é a sua fé, é a sua coragem e a minha cara de pau não, a dela. A dela, porque assim, muita gente usa a rede para perder tempo. É. E essa mulher não, essa mulher foi lá e escancarou. Porque a gente, mulher, não gosta de dizer que tá careca, não gosta de dizer que tá monoteta, a gente não gosta. Desculpa. A gente não gosta de dizer que tá monoteta, a gente não gosta e não gosta e não gosta. Só que chega uma hora na vida da gente, pessoal, que ou você mete as caras, Precisa se expor. É. encara, ou morre. E se a Priscila não tivesse feito isso, a gente não tinha essa história. Vai, os remédios chegaram. Os remédios chegaram, essas doações duraram um tempo de 3 meses. 3 meses as doações supriram com essa medicação. E o convênio foi tão pressionado que eles tiveram que acatar a liminar, que eu tive que judicializar. Eles negavam sempre. O juiz deu 24 horas para acatar a liminar e eles negavam sempre. Mas a pressão do povo foi tão forte que no término de 3 meses eles acataram a liminar. E aí passaram a fornecer. E aí eu fui na internet e falei, olha, gente, eles acataram a liminar, vieram entregar na minha casa a medicação, então não precisa mais de doação, tá tudo certo, muito obrigada, e tudo bem. Voltei para a primeira consulta. Quando chegou na primeira consulta, após os 3 meses de medicação, o médico vira para mim e falou assim, Priscila, nós vamos repetir o PET scan. Ai, Jesus. Vamos repetir o PET scan para que você entenda que a quantidade de metástase que você tem, esse remédio não tem como segurar. E assim a gente já cancela a medicação. Para vocês entenderem, os médicos às vezes são pressionados pelos convênios a fazer o paciente desistir daquilo, porque o convênio, ele acata a ordem judicial, mas estrangula o médico. Então, assim, no caso dela, eu tenho certeza absoluta que esse médico, ele estava ali pressionado. Sim, com certeza. Você diz para sua paciente, desculpa a expressão, que ela vai morrer de qualquer jeito e a gente não vai ficar gastando uma fortuna para com ela. Entendeu? Então, pessoal, aprenda. Isso é uma aula. Aprenda. Tadinho do médico. E aí eu falei, ok, a última palavra é de Deus. E fui fazer o meu exame, o PET scan. E o resultado chegou. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Assim diz a palavra e assim eu creio. Porque quando eu abri aquele exame, não existia mais câncer nenhum no meu corpo. Nada. Eu não estou dizendo aqui que os nódulos diminuíram. Eu estou dizendo que não existe mais nada. Zerou. Zerou pulmão, zerou ossos, zerou sistema linfático, corpo limpo. O médico olhou, falou, como assim? Chamou outro colega médico, olharam, vamos repetir o exame, limpo. Vamos fazer mais isso, vamos fazer mais aquilo, limpo. Tudo que fizeram, tudo que fizeram para testificar, comprovou um corpo limpo, sem resquício nenhum de câncer. Então, assim, eu venho seguindo esse tratamento, assim, eu venho sendo acompanhada, né, até hoje, repetindo. Tem 5 anos para você ficar ali. Na verdade, o paciente metastático, ele vai ser acompanhado aí por muitos e muitos anos, né? Os 5 primeiros anos são os mais rigorosos, mas você vai
para a vida, por um bom tempo Por na um bom vida. tempo, né? Então, todos os meses eu tenho que me submeter a exame, e a cada 3 meses o PET scan, né? E até hoje, graças a Deus, exames limpos, maravilhosos, e os médicos de boca aberta. Me diz uma coisa, Pri, quando você tem que repetir o PET scan, você continua com esse sorriso, com essa cara? Não, Ah, tá, porque na hora de fazer o PET scan, desculpa a expressão, dá uma fechadinha, né? Porque você, como você estava pronta para bater o sino e deu ruim, eu imagino que toda vez que tem um PET scan na Isso. sua vida, você fala, Senhor, eu confio, mas PET scan é PET scan. O que acontece? Ali foi um trauma. Sim. Então, o trauma, ele fica na tua memória, né? Até então eu não tinha, descobri o câncer, ok, tratei, então eu estava com a ideia da vitória. Quando eu descobri a metástase, o trauma do exame veio. Então, todas as vezes que eu tenho que repetir o PET scan, eu fico off. Eu fico bem quietinha, porque eu sou expansiva, eu tô sempre nas redes sociais, estou sempre fazendo uma coisa e outra, eu faço palestra, eu faço mentoria, eu faço muita coisa. Mas quando eu tenho que fazer o PET scan, eu me recolho. Cancela a palestra, cancela a mentoria. Cancelo tudo, eu cancelo tudo. Eu cancelo tudo, eu fico mais quietinha, porque aquela memória de trauma, ela vem. Ela vem, não é fácil, né? Eu fico mais irritada, até porque, eu devo dizer, as mulheres que tratam câncer, elas entram num estado de menopausa induzida por medicação. Então, mulheres que estão na menopausa sabem o que é passar pela menopausa. Uma menopausa induzida é um 15 a mais, né? Então você fica bem irritada, você fica... tem muito esquecimento, enfim, não é fácil passar por uma menopausa induzida. Então, quando você está na fase de exames, tudo se acentua. Então, é o momento em que eu prefiro ficar mais reclusa. É o momento, gente, que ela não morde ninguém, porque a vontade que a gente tem quando a gente está nesse momento brincando, é claro, com a situação, é o primeiro que chegar perto de você, tututu, entendeu? A gente tá brincando com uma coisa séria. Porque, para você ter um exemplo, nos nossos dias, não, agora nos dias de vocês, porque assim, eu não tenho mais os dias, mas a gente tem a sensação. Nos nossos dias, 3, 4, tem gente que vai 10 dias, a gente já fica muito irritado. Porque você pensa, você aí, ó, me pensa que é gostoso catar um absorvente e socar no meio das pernas, é horrível, entendeu? A calcinha machuca, o absorvente machuca. Acontece de você ter fluxo imenso, isso já tudo. Então assim, a gente já fica querendo morder o primeiro. Sim. Isso é só o seu período menstrual. Imagina tudo que essa mulher passou, o trauma que ela ficou, e você querer que ela fique assim. Sorrindo. Eu vou fazer o PET scan. Não rola, pessoal. E é importante falar sobre isso, porque muito se espera de um paciente que passou pelo câncer e teve vitória. Quando eu digo vitória, o paciente que não teve metástase, termina o tratamento do câncer, vida normal, acabou. Não, gente. Aquela pessoa passou por um trauma, nunca mais ela vai ter uma vida normal. Aquela pessoa que ela foi, ela não será mais. Ela vai ter que ressignificar. E que bom que ela não é mais aquela pessoa. Porque o câncer é uma doença multifatorial. Alguma coisa aconteceu ali para que ela tenha desenvolvido esse câncer. Então, que bom que ela não é mais aquela pessoa. Não espere mais aquela pessoa que você conheceu depois do câncer. Ela não existe mais. Tá? Então, quando você passa por uma metástase, pior ainda. Mas você está em remissão. Dê glória a Deus. Sim, eu dou glória a Deus todos os dias. Sim. Mas ainda assim existe um trauma. Ainda assim não é fácil, né? Tem os efeitos colaterais das medicações, da menopausa induzida. Tudo isso precisa ser levado em consideração e respeitado. Só que quem não passa não entende.
Porque só entende quem passa. E tudo bem. Só que quando você não tem o que falar, fica quieto. Ou então pega a linguinha, faz isso e enfia no... Fica quieto. Entendeu? Porque às vezes o que se fala acaba magoando, acaba machucando, e não há necessidade disso. Nesse exato momento, eu vou pedir perdão para uma pessoa. O dia que a pessoa ver esse momento, ela vai entender que é para ela. Porque as palavras da Pri vão um tapa na minha cara. Porque a gente fica sempre esperando que a pessoa que passa por isso e que esteja curado, a gente quer a mesma pessoa. Não existe mais. E não é. Então eu tenho que te pedir perdão, porque às vezes eu sou injusta. Mas eu sou humana e eu Sim. também estou aprendendo. E antes dessa aula que a Pri está dando, eu vou voltar lá no início, quando eu disse para vocês que eu tive um BIHARTS 3. Eu fiz os exames lá no Hospital da Mulher, passei os 2 anos lá, no sufoco, mas estou de alta. Não... Até agora, graças a Deus, E eu vai continuar tô tudo bem. ótimo. Só que assim, eu permaneço com meu BIHARTS 3. Então, pessoal, nem todo diagnóstico é morte. Sim. Vai lá, conversa com o seu médico, faça todos os exames. Não vou dizer nunca para vocês ser essa Priscila, porque essa mulher não existe. Essa mulher definitivamente não existe. Mas é sobre. E aproveitando esse intervalo, no Brasil está estimado 73.610 novos casos de câncer de mama por ano, Isso. nesse triênio de 2023-2025. E o câncer de mama no Brasil, olha que coisa, 18.361 novos casos em homens, Uhum. e 18.183 casos em mulheres. Então, quando a gente fala em Outubro Rosa, quando a gente pega uma mulher potente como é essa Pri, essa aqui é fora da caixinha, total. Para a gente falar sobre o assunto, a gente não está fazendo sensacionalismo Sim. com a situação. A gente está dizendo para você que enquanto a gente está aqui trocando, você pode estar com um diagnóstico positivo. Exato. Então, não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Mas se tiver alguma coisa que está te incomodando, antes do médico, conheça seu corpo, confie no seu sexto sentido e mete o pé e vai. Homens, vocês são tudo covarde, tá certo? Vocês precisam que a gente, mulher, cate assim na mãozinha de vocês e leva. Só que vamos parar com isso. Sim. Porque a gente já fica sobrecarregada da casa, do filho, do serviço, porque a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então vamos fazer um favorzinho para vocês mesmos. Começa a ter coragem, começa a se olhar no espelho e começa a acreditar que esses 18.361, o ano que vem pode ser 62, porque você pode estar incluído. Não quero isso. Então tira a bunda da cama, do sofá, e vai, porque para ir para o futebol você vai sozinho, para ir para a mesinha de jogo você sai sozinho, para ir beber com os amigos você sai sozinho. E por que não ir para o médico? Mas por outro lado, nós mulheres vamos estar sempre ali empurrando os nossos, porque a gente sabe que eles não têm essa coragem toda. Então, Pri, eu tô passada a ferro. Eu preciso te fazer uma pergunta, porque senão não sou eu, é um pouquinho mais íntima. Claro. Depois de ficar monoteta e ficar de boa. Uhum. Depois de o marido chegar em casa, você tá lá toda gostosa com a sua lingerie, com as suas laces maravilhosas. Como foi o sexo na vida de vocês? Tá. O sexo muda no sentido de que há uma secura vaginal por conta do tratamento oncológico, né? Uhum. Esse tratamento, ele traz esse efeito colateral. A medicação traz esse efeito colateral. Mas a gente usa... Vocês entendem, de né? artimanhas. Tem os lubrificantes da vida, porque... talvez a internet me derrube, mas eu vou ter que falar. Homens, quando as suas mulheres tiverem, por algum motivo, um ressecamento vaginal, perdão e perdão,
no médico. Isso não resolve. Tá? Isso não resolve. Vai lá, tem uns excelentes lubrificantes. Então, gasta, diminua a cerveja, diminua tudo e gasta com esse, porque é prazer para sua mulher. Sim. Entendeu? Porque assim, a gente já vem de uma situação FDP, bem filha da puta mesmo, que é ter que lidar com toda essa mudança no nosso corpo. Sim. Desculpa, mas é importante dizer que a libido vai embora, tá? A libido vai embora. Então, o desejo que você tinha com o excesso da medicação e a entrada da menopausa some, acabou, não há libido. Mas o meu marido, é importante, do seu parceiro, é importante falar. Que vocês tenham uma vida. Né? Quando o homem ele é bem resolvido, ele não fica na dependência da parceira, está procurando ele. Porque se ela está com problema de libido, ela não vai procurar ele. Total. Ela não tem libido. Ela vai procurar o quê e para quê? Não vai procurar. Ela já tem a dificuldade da vagina, do ressecamento da vagina, da secura vaginal, e ainda a falta da libido. Não vai procurar esse parceiro. Então, quando você tem um homem bem resolvido, um homem que entende a sua parceira, ele vai sempre estar ali, solícito, procurando. Este homem, ele vai começar de manhã a paquerar essa mulher. Né? Então ele vai começar a preparar essa mulher até chegar esse tempo. Então, quanto a isso, eu não tenho do que reclamar. Eu e meu marido, a gente se entende muito bem nessa questão. Levi. Seu Levi, você é o meu próximo convidado, sabe por quê? Porque a gente também precisa falar desse outro lado. A gente precisa também mostrar o homem, o parceiro que sabe entender, sabe por tudo que ela passou. E, no entanto, não foi procurar fora. Então, seu Levi, rapidinho vai ser esse papo com você. E temos que falar de muitas mulheres que são abandonadas nesse processo, né? E isso é que você está falando no processo de um câncer com esse PET scan da vida que piorou tudo. Mas a gente já está falando do extremo. Tem mulher que é abandonada. Abandonada. Por muito menos. O meu marido, ele me acompanha em todas as consultas, em todos os exames. Ele sempre está presente, né? Em todo o meu tratamento de cirurgia, quimioterapia, meus irmãos também estavam presentes, meus filhos estavam presentes, meu marido estava presente. Todo mundo sempre estava presente, né? O tempo todo. Graças a Deus, eu tenho uma família muito unida, né? Então, mas ele sempre esteve comigo e está comigo o tempo todo. Mas quando a gente chega nas consultas, se você vê ele mais um, às vezes só ele, não tem. As mulheres estão, na sua maioria, acompanhadas pelas suas filhas ou mães, porque os maridos, eles abandonam. Né? Só um minutinho. Coisa essa que é totalmente diferente. Quando o caso é com um homem, a mulher tá lá, com a mãozinha arrastando. Mas é sobre. Pri, por mim, eu passava a noite inteira falando com você. Mas o que é bom, acaba. A gente está chegando no finalzinho. Então, eu quero que você deixe todas as suas redes, que é para você aí ir lá, fuçar, vasculhar, entrar em contato e entender a potência que é essa mulher. Então, passa pra gente todas as suas redes. Faça com que o mundo continue te descobrindo. E aproveita de quebra, descobre aqui a Isa, de Black. A gente vai fazer essa troca. Por favor, manda pra gente. Primeiro eu preciso dizer que com tudo isso que aconteceu na minha vida, eu entendi o propósito, que é ajudar outras mulheres quando elas descobrem o diagnóstico e caminho que elas devem seguir. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp chamada Juntas Somos Fortes, aonde neste grupo, a mulher que descobre o câncer, eu ajudo ela a entender que câncer é esse,
entendeu? Quais medicações que tem novas no mercado, para ela estar tendo uma troca com o médico, porque os médicos muitas vezes não passam tudo. Então é importante ter conhecimento. O conhecimento ele salva vidas, né? E a partir daí, a gente, neste grupo, nós temos advogados. Espera um pouquinho. Já manda logo o número desse grupo. É sobre isso. Entra nas minhas redes sociais, aí me explica qual é a sua situação, aí eu passo o número, tá? Que daí ali nós Redes temos... sociais, passa. Porque tem gente já lá atônito querendo. O Instagram é Priscila Maria da Silva 79, se eu não me engano. Mas a gente vai deixar aqui para vocês o Instagram. E o Facebook, o Facebook é Priscila Maria da Silva também. Relaxa. Gente, eu me perco muito assim, nessa questão das redes sociais. Ainda bem que ela se perde, sabe por quê? Porque quando ela teve necessidade da rede, ela achou. É verdade. Ela achou que uma coisa muito mais necessária. Então, assim, o que é um Instagram, o que é um Facebook? Mas a gente vai deixar linkado aqui no Podbreak Menos é Mais a rede dessa mulher. Porque, assim, eu te preciso sempre. Porque, assim, a gente pode fazer... Depois a gente vai conversar lá fora. A gente pode fazer uma corrente onde a gente traga mais mulheres também para estar falando sobre, para a gente estar ajudando, porque o mundo é de mulheres. Sim. E se eu tenho uma potência como a Priscila, por que não? Então depois eu pego todos os seus contatos, quando o vídeo for subir, a gente vai fazer questão de deixar lá. Bom, e antes que você me pergunte, mas eu preciso muito do grupo do WhatsApp, bebê. Não é assim, né? Primeiro você entra em contato com a Pri, conta a sua história, né? Que você não vai entrar lá também para desperdiçar tempo, tá? E aí sim, aí você é adicionado a esse grupo. E antes da gente finalizar, eu tenho que agradecer muito a Sueli Amoedo, que fez com que esse encontro acontecesse. E eu costumo sempre perguntar para as pessoas, qual é o título do filme da sua vida real? Qual é o título? Ressignificar. Eu perguntei porque eu sou idiota, porque eu tinha certeza, entendeu? Porque uma mulher que passou por tudo isso, ter esse sorriso lindo e ter essa vontade de abraçar o mundo, não teria outro título. E eu tenho que dizer que, às vezes me pergunta quanto eu ganho. Eu ganho isso. Eu ganho vivências. Eu ganho troca. Eu ganho parceria. Então, Pri, não é só um podcast. Não é só um podbreak. Você vai comigo para a vida, porque juntas somos mais fortes. E eu tenho que agradecer aos deuses, porque assim, outra coisa, a gente aqui não discute religião, porque ela tem a dela, eu tenho a minha. Precisa ser respeitado. Mas a gente discute irmandade, companheirismo. E com isso eu tenho que dizer que família é o nosso bem maior. Porque se não fosse a rede dela, a família dela, essa mulher não tinha superado. É verdade. Se não for a minha família, eu não tenho como estar aqui. Porque, como eles dizem em casa, eu sou a estrela na frente da câmera. Mas aqui, ó, são todos eles me empurrando, fazendo com que eu consiga trazer essas pessoas. E tenho que deixar um recado pro meu doce de coco que vai fazer o seu primeiro aninho. Ai, eu sou... Vavá, Rai, Ti, Vivi, se não fosse vocês, eu não existia. Pri, gratidão. Eu que agradeço. Só falando, eu tenho que deixar uma frase aqui que me motivou e me motiva até hoje, de um irmão meu, Manuel. Ele falou para mim quando eu descobri as metástases, eu fiquei apavorada. Ele falou assim: irmã, se houver 1% de chance, eu tenho 100% de fé, vai dar tudo certo. Então, rede de apoio é importante. Muitas pessoas irão sumir da tua vida, mas muitas pessoas irão se achegar.
Confie no processo. Confie no processo, confie em você. Faça o autoexame. Se previna. Esteja sempre um passo à frente. Câncer não é mais sentença de morte. O câncer hoje, mesmo que metastático, pode ser crônico. Há tratamento. Não desista de você. Ainda que todos digam ao contrário, não desista de você. Nessa aqui, para a gente finalizar. Não desista de você, em hipótese alguma. Isso. Essa mulher é exemplo. E com essa mulher, eu tenho que dizer gratidão.